O que importa é a vitória, né? Isso aí é o que a gente escuta em todos os lugares, é assim que tem que ser mesmo. Porque o futebol foi abaixo de qualquer crítica. O Flamengo não jogou absolutamente nada contra o Fluminense. Uma vitória magra de 1-0, gol esse já no finalzinho da partida, graças à estrela, o jogador Pedro, jogador esse que estava aí jogado de lado há 2 partidas, sequer era relacionado. E por motivo de circunstância de falta de jogador, o Felipe Luiz teve que engolir o orgulho e ter que relacionar o jogador para enfrentar o Fluminense. Começou no banco de reserva. Entrou o Plata, o Bruno Henrique não pôde jogar, ele colocou o Cebolinha para jogar. Plata, no aquecimento, sentiu, ele colocou o Olacian para jogar. Nas substituições, ele colocou o Juninho e não colocou o Pedro. Mostrando que o Pedro realmente é a última opção dele. Se depender dele, técnico Felipe Luiz, Pedro será a última opção no ataque. Mas aí o destino entrou em campo, né, meus amigos? Os deuses do futebol entraram em campo e mostraram, deram uma lição para o técnico, jovem técnico Felipe Luiz, mas se parece que é um técnico antigo, amargurado, um técnico chato, um técnico de convicções que ele tem na cabeça dele, que ele quer levar até o fim. E é um desperdício, porque tem uma capacidade intelectual grande, pelo menos o que a gente imaginava, tinha um futuro brilhante pela frente, mas parece que já começou com o primeiro ano como profissional, já naquela coisa amargurada, aquela coisa chata, aquelas convicções idiotas que técnicos fracos têm. Muitos treinadores no começo de carreira alcançaram sucesso, mas depois de alcançaram sucesso, começaram a ter as convicções dele, achar que ele era o rei da cocada preta, que ele era o maioral, que ele é que sabe, os outros não sabem nada, e acabaram por afundar a carreira. E o técnico Felipe Luiz está começando muito cedo isso. Muito cedo para ele estar com esse jeito aí chato. O que ele fez com o Pedro, não estou falando que o Pedro acertou, o Pedro não está errado, que o técnico Felipe Luiz é o que está errado, não. Se o Pedro errou, não está querendo treinar, multa, meu amigo. Multa, ó, no bolso. No bolso, tenho certeza que qualquer ser humano se ajeita. Agora, de afastar o jogador, dar declarações exageradas, como ele deu, um dirigente fraco, que de profissional não tem nada, que esse José Boto aí até agora não disse para o que veio. Na minha opinião, já teria que ter sido afastado do Flamengo, porque deram carta branca, deram total autonomia para um cara que disseram os dirigentes do Flamengo que era profissional e que de profissional não tem absolutamente nada. Toda essa celeuma, toda essa confusão começou com aí os prints do Mauro César Pereira com o Boto. É o que pelo menos estão falando alguns jornalistas aí, que o dirigente era o José Boto. Eu não posso afirmar, porque eu não vi esses prints com o nome do dirigente. Mas todo mundo fala o que é o José Boto. E que se fosse outro dirigente, já teria exposto também. Se não expuseram ainda quem é, ou é o Boto ou é o Bato, meu amigo. Não tem pra onde correr. É os dois homens fortes do Flamengo. Se estão escondendo o nome, é porque é um dos dois. Porque se não fosse outro, no escalão menor, já teriam divulgado o nome com certeza. Então o Felipe Luiz começou a se perder a sua própria arrogância e prepotência. Quando ele coloca o Pedro já no final da partida, e aí sim o Flamengo começou a jogar futebol, a ter chance, a chutar em gol, que o time do Felipe Luiz não chuta em gol. É irritante. Um time que não chuta no gol. O técnico Felipe Luiz perdeu o vestiário, perdeu a mão com o time do Flamengo, que começou bem o ano. Terminou bem ano passado, começou bem esse ano, mas que se perdeu de uma forma ridícula. Agora eu falo para ele agora, ridículo o futebol que o time do Felipe Luiz está jogando nesses últimos jogos. Depois do Mundial, o Flamengo se perdeu totalmente. Agora, é um técnico jovem, que tem tudo ainda para poder botar aí as ideias no lugar, saber onde está errando, saber onde está acertando. Não é nada feio um ser humano reconhecer que errou e voltar atrás. Muito pelo contrário, isso é sinal de maturidade, é sinal de inteligência. Agora, morrer com as convicções dele, esse ataque
jogador só correndo, feito doido, e não faz gol, não adianta. Não adianta. Tem que ter um homem de referência. Ou então, esses homens que marcam como ele gosta, tem que saber fazer gol. Mas o pior é que os caras não sabem nem chutar a bola em gol. Não chuta em gol o time do Flamengo. A derrota para o Santos foi uma coisa ridícula. Perder para um time daquele é ridículo. O time do Santos é muito fraco. Tanto é que no jogo seguinte tomou de 3-0 do Mirassol. E o Flamengo tem a capacidade de perder para o time do Santos. E o jogo com o Fluminense era para ser empate. O Fluminense também, hein? Timezinho covarde. Jogou com 3 zagueiros, 3 volantes, só na marcação. Renato Gaúcho foi covarde. Estão querendo voltar ao futebol brasileiro, aquela moda antiga dos anos 90, né? Aquela marcação, zagueiro, 3 zagueiros. Esqueçam isso, o futebol brasileiro não é assim. O brasileiro é um futebol ofensivo, não de retranca. Renato Gaúcho foi castigado com o gol do Pedro no final da partida. Ganhou o time que menos procurou jogar futebol. Desorganizado, time perdido, time sem criatividade, mas pelo menos tentou alguma coisa, diferente do Fluminense. E o Pedro deu entrevista depois, né, falando que o dirigente também, que errou quando expôs ele naquela conversa com o jornalista, deveria pedir desculpa também. E eu também acho, concordo com o Pedro, tem que pedir desculpa realmente. Esse clima aí meio chato entre o Pedro e o Felipe Luiz, deixa aí que o tempo vai apagar tudo isso aí. Se o Felipe Luiz parar com essa frescura dele aí, de querer jogador ataque, só marca, a primeira opção é marcar, não é, a primeira opção é marcar gol. Aí sim, o primeiro combate tem que treinar. Treine, meu amigo. Treine. O cara não quer treinar. Pois muda o cara, meu. Muda o cara. Agora afastar o único que perde é o Flamengo. Flamengo 1, Fluminense 0. Flamengo é o vice-líder do campeonato, com um jogo a menos. Mas aí o Cruzeiro realmente está jogando futebol muito bem organizado. O Cruzeiro é um time fortíssimo. Eu não colocava o Cruzeiro como aí brigando na parte de cima. Eu colocava o Cruzeiro do meio da tabela para baixo. Mas parece que o Leonardo Jardim realmente arrumou o time e o time vai brigar com o Flamengo. Pelo menos é o que está demonstrando agora nessas últimas rodadas. É um time muito bem organizado, muito forte. E o Flamengo não pode deixar o Cruzeiro desgarrar agora, porque senão é muito difícil acompanhar. Na minha opinião, vão brigar pelo título esse ano. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. O título sai desses 4 clubes aí. Na sua opinião, quem você acha que vai ser o campeão brasileiro? E o Felipe Luiz? O que deve fazer para reconquistar o elenco, para conseguir organizar esse time novamente? Estava tão bem organizado, mas desandou no último tempo. Léo Pereira, Felipe, do lateral esquerda, não dá, né? Não inventa. Não inventa a moda que não... Você errou. O Léo Pereira jogou nada. Cebolinha, também não dá. Esqueça a Cebolinha. Esse sim é para ser a última opção. Vendo a Cebolinha. Não tem quem queira. Empreste. Que é um salário alto, que é um cara que não vai performar. Quando for entrar, vai atrapalhar mais do que ajudar. É a mesma coisa do Michael, o cara não quer jogar no Flamengo mais. Aquela crise que ele teve no começo da carreira, no começo dele no Flamengo, parece que voltou de novo, esse problema que ele tinha. Então é hora também do Flamengo afastar o Michael, emprestar aí, se não conseguir vender, empresta. Mas não pode ficar com 2 jogadores com salários a mais de R$1 milhão no banco de reserva, sem poder sequer usar o jogador. Porque se usar, é um jogador a menos. Então, Cebolinha, Michael, tem que ser descartado, infelizmente. Pessoal, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like no vídeo. Tamo junto.